Você quer saber o que realmente mexe com a cabeça de uma mulher? É simples, pare de correr atrás. Sim, eu sei que isso parece contraditório. Desde moleque te ensinaram que para conquistar você precisa mostrar interesse, mandar bom dia todo dia, elogiar sem parar e estar sempre disponível. Mas adivinha? Isso é exatamente o que te torna descartável para muita mulher. Existe uma verdade que poucos têm coragem de falar. Quanto mais você demonstra que está completamente disponível, mais ela sente que tem controle. E quando ela sente que tem o controle, ela perde o interesse. Mas quando ela percebe que você não está mais ali, que o jogo virou, que você não está mais investindo emocionalmente, algo muda. A psicologia reversa entra com tudo nesse momento. Ela começa a pensar: será que ele está com outra? Por que ele sumiu? Ele não gostava de mim. O que mudou? E é aí que a mágica acontece. O poder do desapego mexe com o ego dela, com o desejo de validação, com a mente emocional que muitas vezes se atrai não pela lógica, mas pelo mistério. Esse vídeo é para você que está cansado de ser o bonzinho que é sempre deixado de lado. Chega de ser previsível. Chega de correr atrás de quem só responde quando quer. Hoje você vai entender como uma mulher reage quando percebe que você perdeu o interesse. E não, isso não é papo de joguinho barato, isso é comportamento humano real. E antes que alguém diga, mas isso é manipulação, a resposta é simples. Não é manipulação quando você está apenas focando em você mesmo. Quando você para de perseguir e começa a se valorizar, o mundo muda. Agora vamos para os 10 pontos que você precisa entender. Cada um vai abrir sua mente. Se prepara. Primeira, ela fica confusa com seu silêncio. O silêncio de um homem diz muito mais do que 1000 mensagens desesperadas. Quando você some, ela estranha, ela não entende. Principalmente se até pouco tempo atrás você era o cara que mandava mensagem toda hora. Queria conversar, estava sempre disponível e de repente você desapareceu. E não é só sobre parar de falar, é sobre parar de reagir. Ela posta algo provocante nos stories e você não comenta. Manda um oi sumido e você responde curto, sem pressa. Você está lá, mas não está mais ali do jeito que ela estava acostumada. Isso bagunça a cabeça dela. Sabe por quê? Porque nesse jogo social ela está acostumada a receber atenção, a saber que tem um na reserva. E quando esse na reserva começa a agir como se não estivesse mais interessado, ela se vê no espelho e pensa: será que eu não sou mais suficiente? O que eu fiz? Ele encontrou alguém melhor. E aí começa o caos emocional. Muitos homens acham que sumir vai fazer a mulher esquecer, mas na prática, se você criou algum impacto antes, se você foi alguém marcante, seu silêncio fala muito alto. Ela começa a repassar conversas antigas, a ver suas fotos, a tentar entender onde você perdeu o interesse. Isso gera dúvida. E onde há dúvida, há curiosidade. E onde há curiosidade, existe espaço para reacender algo. O mais interessante, ela pode até não te procurar imediatamente, mas vai mudar o comportamento. Vai começar a apostar mais, se mostrar feliz, mandar indiretas. Tudo isso tentando entender uma coisa: porque ele sumiu. O silêncio, quando usado com sabedoria, é uma arma poderosa, não para manipular, mas para se valorizar. Quando você para de provar seu valor com palavras, ela começa a sentir sua ausência com força. E isso, meu amigo, pode virar o jogo. Segundo, começa a competir pela sua atenção. Sabe aquele momento em que você para de correr atrás e de repente ela começa a se movimentar? É aqui que o jogo muda. Quando a mulher percebe que perdeu o lugar de destaque na sua vida, uma reação comum, mas pouco falada, acontece. Ela entra no modo competição. Sim, ela começa a disputar sua atenção. E não é só com outras mulheres, é com tudo. Com seus amigos, com seu trabalho, com a sua paz. Qualquer coisa que esteja te dando mais foco do que ela agora, vira ameaça emocional para ela. Isso acontece porque, no fundo, o que mais ativa o lado emocional de uma mulher é saber que ela não tem mais controle total sobre você. Você não responde mais rápido, você não parece mais empolgado. Você some, volta quando quer, está rindo com outros, vivendo sem ela, e isso fere o ego. Nesse momento, ela pode tentar se mostrar mais presente.
Vai curtir suas fotos, aparecer mais nos seus stories, comentar coisas que ela nunca comentava antes. Vai tentar puxar conversa sobre qualquer bobagem só para ver se você morde a isca. E mais, ela pode até usar o próprio corpo como isca, se expondo mais, se arrumando diferente, tudo para ver se você ainda repara. Essa disputa não é sempre consciente. Muitas vezes ela nem percebe que está tentando te reconquistar, mas o comportamento muda, a energia muda. O jeito dela lidar com você fica mais intenso, mais curioso, mais observador. Ela começa a analisar tudo o que você posta, lê nas entrelinhas, sente ciúmes de curtidas e comentários, porque até pouco tempo atrás ela era o centro da sua atenção. Agora não é mais. E é aí que ela se move. Começa a fazer questão de aparecer, não porque ela realmente quer algo profundo, mas porque ela quer de volta aquilo que fazia ela se sentir no controle. Se você mantiver sua postura sem voltar a ser o cara disponível demais, ela vai perceber que precisa oferecer mais do que só aparência. Vai ter que mostrar atitude, interesse real e não só charme. E esse é o momento onde muitos homens cedem, mas os que seguram colocam respeito emocional no jogo. Terceira, tenta te provocar com ciúmes. Esse é clássico. Quando ela percebe que você não tá mais caindo nos joguinhos, que você não tá mais babando por qualquer migalha de atenção, ela muda de tática. E uma das mais comuns é tentar mexer com o seu ego. Ela começa a dar indiretas, aparece em fotos com outros caras, comenta em perfis masculinos, fala de amigos que antes nem existiam. Tudo isso com uma única intenção: ver se você ainda sente algo. É como se ela dissesse: você acha que pode me ignorar? Então toma essa. Mas por trás dessa provocação está o medo. Medo de que você realmente tenha te superado. Medo de que dessa vez você não vá correr atrás. E vamos ser honestos. Já aconteceu com muitos caras. Você some um pouco, se afasta e do nada ela começa a viver a vida. Só que de um jeito forçado, exagerado, quase como se ela estivesse atuando para a plateia. E adivinha quem é a plateia? Você. Ela quer que você sinta o que ela está começando a sentir, a possibilidade de perder. Porque quando você mostra que não está mais disponível, que está focado na sua vida, que não está mais fazendo de tudo para chamar a atenção dela, ela se sente ameaçada. E é nessa hora que ela tenta virar o jogo te provocando com ciúmes. Só que aqui está o ponto onde muitos homens falham. Eles reagem, se mostram incomodados, se irritam, mandam mensagem do tipo: quem é esse cara aí? Pronto, perdeu. Mostrou que ainda está preso emocionalmente, que ainda está no jogo dela. Mas quando você não reage, quando você continua vivendo sua vida como se aquilo não tivesse te atingido, ela percebe que o poder mudou de mãos. Ela te testa porque quer uma resposta emocional. Quer saber se ainda tem espaço no seu coração. Mas se você der a reação que ela espera, tudo o que você construiu se desfaz. O segredo: continue calmo. Continue focado, porque no fundo essa tentativa de provocar ciúmes é só mais um sinal de que ela ainda se importa e que a perda do seu interesse está mexendo mais com ela do que ela gostaria de admitir. Quarto, se torna mais carinhosa do nada. De repente, aquela mulher que era fria, indiferente, cheia de não me toques, começa a mudar. Ela aparece mais doce, responde com mais emoção, demonstra um carinho que antes era raro. E você, homem, precisa entender o que está acontecendo de verdade. Esse carinho repentino não vem do nada. Ele é uma reação direta ao seu desapego. Quando você para de correr atrás, quando você foca em você, quando você para de dar prioridade para alguém que não te tratava como prioridade, ela percebe. E essa percepção ativa nela uma vontade quase automática de reconquistar o terreno que perdeu. Mas aqui vai a crítica. Muitos homens não estão preparados para isso. Você passa meses sendo ignorado, colocado em segundo plano, tratando ela como uma rainha, enquanto ela te tratava como plano B. Aí basta ela voltar com um sumido, carinhoso, uma risadinha, um emoji com coração e pronto, você volta correndo. Você precisa acordar. Não é porque ela voltou mais carinhosa que tudo mudou de verdade. Às vezes esse carinho é só medo de te perder. Outras vezes é puro orgulho ferido. Não significa amor real, nem arrependimento verdadeiro. É só a sensação de que ela não tem mais controle sobre você e isso incomoda.
Homem que se valoriza observa o comportamento, não as palavras bonitas. Ele não se deixa seduzir só porque ela voltou mais doce. Ele analisa onde ela estava quando eu estava disponível. Porque agora que eu sumi, ela voltou? Isso é real ou só ego ferido? Tem muito homem sendo guiado por carência, se contentando com migalhas emocionais, voltando correndo para mulheres que só lembram que ele existe quando ele some. Isso precisa parar. Você não pode mais ser o cara que desmorona com um pouco de atenção. O carinho só tem valor quando é constante, sincero, e não só quando ela sente que te perdeu. Então, se ela voltar mais carinhosa, ótimo, observe, escute, mas não entregue seu coração de novo só porque ela mudou de tom. Se ela quiser reconquistar, que mostre com ações reais, com esforço, assim como você fez no início. Homem que acorda não se vende por afeto temporário. Quinto, começa a puxar assunto sem motivo. Presta atenção nisso. Quando você estava todo disponível, ela mal te respondia. Dizia que estava ocupada, que não tinha tempo, sumia do nada e reaparecia como se nada tivesse acontecido. Mas agora, depois que você parou de correr atrás, ela começa a puxar assunto do nada. E o mais curioso, sobre nada. Mensagens soltas, comentários aleatórios, um meme, vi isso e lembrei de você. Uma pergunta que ela já sabe a resposta. Tudo isso são gatilhos que ela solta para ver se você ainda está lá, porque para ela esse sumiço do seu interesse é estranho, é desconfortável, incomoda. Você era previsível, agora não é mais. Ela precisa testar, precisa saber se ainda tem acesso emocional a você. Então ela se aproxima com essas conversas vazias, fingindo que é natural, fingindo que é só curiosidade, mas no fundo é investigação emocional. E aqui é onde muitos homens ainda não acordaram. Esse tipo de mensagem é como um radar. Ela quer ver como você reage. Você responde rápido, você se anima. Você ainda está ali, mesmo fingindo que não? Se você reage com o mesmo entusiasmo de antes, ela sabe que ainda tem controle, que você ainda está preso, que ela ainda pode te deixar esperando, sumir de novo ou usar sua atenção como distração. Mas se você responde no tempo certo, sem exageros, mantendo a postura, ela sente que algo mudou e é isso que mexe com ela. O problema é que muito homem se apega a qualquer sinal de atenção. Acha que uma mensagem significa ela voltou para mim. Calma. Na maioria das vezes não voltou nada. Ela só quer saber se você ainda está disponível emocionalmente. Se você entrega isso fácil, perde tudo o que conquistou com seu silêncio. O homem maduro entende que conversa vazia nem sempre é conexão. Às vezes é só ego querendo confirmação. Nem toda mensagem merece sua energia. Responda com inteligência. Mostre respeito, mas não se entregue com facilidade. Ela não quer só saber como você está. Ela quer saber se você ainda está fácil. 6. Fica obcecada em entender o que aconteceu. De repente, tudo o que ela quer saber é o que mudou. Você não manda mais mensagem, você não reage como antes. Você parece bem sem ela. E isso incomoda profundamente. É como se algo dentro dela gritasse, eu preciso entender. E não é sobre amor, saudade ou arrependimento imediato. É sobre orgulho ferido, sobre controle que se perdeu, sobre o desequilíbrio emocional que você provocou quando parou de correr atrás. Ela começa a criar teorias, vasculha suas redes sociais, lê as entrelinhas dos seus stories, fala com amigas tentando entender, relembra conversas antigas. Tudo isso para encontrar um motivo plausível que explique por você sumiu. E quando não encontra nada, a obsessão aumenta. Esse tipo de comportamento mostra uma coisa: ela achava que te tinha nas mãos. E agora, sem essa segurança, ela sente um vazio que incomoda mais do que a sua ausência física. Ela não quer aceitar que você simplesmente se cansou, que você finalmente percebeu o valor que tem. Então ela volta, mas não para recomeçar, volta para investigar, para entender, para tentar recuperar a versão de você, que era mais fraco emocionalmente. Se você cair nessa armadilha e voltar a ser o mesmo de antes, pronto, ela mata a dúvida e perde o interesse de novo. A dúvida é o que faz ela pensar em você. O mistério é o que te torna interessante. Não revele tudo. Não explique demais. Deixe que ela continue tentando entender. 7. Se sente rejeitada, mesmo te ignorando antes.
Esse é um dos comportamentos mais contraditórios. Ela te ignorava, demorava dias para responder, era fria, te tratava como uma opção. Mas agora que você virou o jogo, agora que você não parece mais presente, ela começa a agir como se você tivesse feito algo errado. Ela se sente rejeitada, mesmo que ela tenha te rejeitado antes. Por quê? Porque o ego dela foi construído em cima da sua atenção. Enquanto você insistia, ela se sentia desejada, importante, validada. Mas agora essa fonte secou, e isso dói mais do que ela esperava. Você virou o reflexo dela mesma, indiferente, distante, seletivo, e isso atinge em cheio a autoestima dela. Ela começa a pensar: será que ele percebeu que eu não valia tudo aquilo? Será que ele abriu os olhos? Será que agora ele está com outra? Ela sente a rejeição porque perdeu o poder emocional que tinha sobre você. E aqui vem a parte mais importante. Essa dor é dela. Não é sua responsabilidade consertar. O erro de muitos homens é tentar confortar, pedir desculpas por se afastar, voltar a ser disponível só para não parecer grosso. Mas isso só reforça o comportamento que te colocou nessa situação. Ela te ignorava porque sabia que você sempre estaria ali. Agora, ela sente a rejeição que você sentiu antes e não sabe lidar com isso. Continue firme. Você não está sendo cruel. Você só aprendeu a valorizar sua atenção. Isso por si só é uma lição que ela nunca vai esquecer. 8ª volta falando de sentir saudade. Depois de ignorar, sumir, te tratar com frieza, ela volta e volta com aquele discurso doce, meio nostálgico, dizendo que sentiu sua falta, que lembrou dos momentos bons, que você faz falta. Mas vamos falar a real. Isso nem sempre é saudade de verdade. Na maioria das vezes é saudade do efeito que você causava nela. Ela sente falta da atenção fácil, do homem sempre disponível, do elogio garantido, do bom dia carinhoso, da certeza de que você estava ali, esperando por ela. Não é você como o homem que ela quer, é o que você representava pro ego dela. E aqui muitos caem na armadilha. O cara pensa: ela percebeu que me ama. Ela se arrependeu. Agora vai dar certo. Não se engane. Essa saudade pode ser apenas o reflexo do desconforto que ela sente agora que você parou de dar tudo de graça. Ela tenta voltar com palavras emocionais porque sabe que isso ainda pode te atingir. E se você ainda não estiver emocionalmente fortalecido, você cai à volta e se entrega de novo. E aí tudo se repete. O jogo só muda de verdade quando você entende que saudade sem mudança de atitude não vale nada. Se ela sente sua falta, beleza. Mas o que ela está fazendo com isso? Ela está mostrando consistência. Está te tratando diferente. Está se esforçando como você se esforçou antes. Ou ela só quer ter certeza de que ainda te tem na palma da mão. Você precisa aprender a diferenciar emoção passageira de intenção real. Muitos homens confundem palavras bonitas com sentimentos verdadeiros, e é por isso que se machucam de novo. Saudade, quando é real, vem acompanhada de atitude. Se ela voltou, ótimo. Escute, mas mantenha sua postura. Não se entregue fácil. Não se emocione antes da hora. Homem que aprendeu a se valorizar não volta por carência. Só por respeito mútuo. 9. Se aproxima só para testar seu interesse. Ela não está voltando para recomeçar. Ela não está tão interessada quanto parece. O que ela quer, mesmo que inconscientemente, é testar se você ainda está ali. Isso acontece muito quando a mulher sente que perdeu espaço, que você desapegou, que talvez tenha seguido em frente. Ela não aceita isso fácil. Então, o que ela faz? Ela se aproxima, finge casualidade, demonstra curiosidade, manda mensagem do nada, age como se estivesse interessada, mas por dentro o foco não é reconexão, é medição de temperatura emocional. Ela quer saber se você ainda está disponível, quer confirmar se ainda tem poder sobre você, quer sentir que se quiser ainda pode te ter. É como um ego scanner. Ela vai observando como você reage. Se responde rápido, ela marca ponto. Se você se derrete, ela ganha o jogo. Se você sugere se encontrar, ela já sabe. Você ainda está na dela. Mas se você reage com calma, sem demonstrar carência, sem forçar intimidade, ela trava. Porque isso não era o que ela esperava. Ela esperava o velho você,
o desesperado por atenção, o que aceitava qualquer migalha, o que se iludia com meia dúzia de palavras. Esse tipo de teste é mais comum do que parece. E o pior, muitos homens ainda caem. Caem porque confundem a aproximação com o interesse verdadeiro. Mas a aproximação sem constância, sem respeito, sem esforço, é só isso, um teste. Se ela realmente quiser algo, vai mostrar com atitudes consistentes, com respeito ao que você se tornou agora. Mas se for só para ver se você ainda é dela, você vai perceber. Ela some de novo. Ela muda o tom, ela volta a tratar com frieza. Você passou no teste e perdeu o respeito. Então, meu conselho é direto. Não trate um teste como uma chance. Não confunda o movimento de vaidade com um sinal de amor. Homem que amadurece não cai em armadilhas emocionais. Ele observa, entende o jogo e só joga quando vale a pena. 10. Quando percebe que você mudou, ela muda também. Essa é a virada final. Quando ela percebe de verdade que você não é mais o mesmo, algo dentro dela quebra e ela muda. Mas não é uma mudança qualquer. É uma mudança de postura, de estratégia, de comportamento. Por quê? Porque agora ela entende que perdeu o controle emocional que tinha sobre você. Antes ela te tinha na mão. Você era previsível, sempre disponível. Agora você está calmo, focado, diferente. Você não briga mais por atenção, não se afeta fácil, não insiste e isso assusta. Ela muda porque sente que o poder virou. Talvez fique mais doce, mais presente, mais interessada. Ou talvez comece a agir com frieza, tentando inverter o jogo de novo. Mas aqui está a verdade. A mudança dela não é porque ela evoluiu de repente, é porque ela foi forçada a reagir à sua evolução. Isso mostra o quanto você cresceu. Você deixou de ser o homem desesperado por atenção e se tornou o homem que ela precisa conquistar de novo. Mais atenção. Não é porque ela mudou que você tem que se entregar de novo. Você não deve sua energia a ninguém que só começou a te valorizar depois que você parou de implorar. Se ela te trata diferente agora, observe, mas mantenha o pé firme. A nova versão de você não pode voltar a ser o antigo só porque alguém reapareceu. Sua evolução tem que ser sólida. Você não mudou para fazer cena. Você mudou porque se respeita e agora que ela viu isso, ela vai ter que escolher. Evoluir também ou te perde de vez, porque o homem que entende seu valor não volta para ser plano B. Ele só aceita estar onde é realmente querido, respeitado e reconhecido, não onde é útil até perder a graça. A verdade é dura, mas necessária. Muitas mulheres só percebem o valor de um homem quando ele começa a tratá-las como elas trataram ele. Não é vingança, é equilíbrio. É você parando de colocar quem não te priorizava num pedestal. É você saindo do papel de provador eterno de valor e deixando que ela sinta por si só o que perdeu. E agora eu quero ouvir de você. Você já passou por isso? Já viu ela mudar só depois que você mudou também? Comenta aqui embaixo. Vou ler tudo e responder. Vamos trocar ideia real de homem para homem, porque aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Estamos juntos nessa caminhada.